Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Professora Lígia. Hoje nós vamos estar falando um pouquinho para vocês sobre o reino protista, né? O reino protista, ele é um reino composto por dois tipos de organismos diferentes. São organismos que não têm muito a ver, não têm ancestral em comum entre eles. Alguns cientistas eles costumam dizer que o reino protista é como se fosse uma dispensa, não tinha, né, onde colocar esses organismos, pegaram, juntaram eles e colocaram no mesmo grupo. Até porque as algas, elas não são plantas, elas não podem estar no grupo de plantas, elas têm característica diferente, né? E os protozoários não são animais, então foram jogados aí todos no mesmo grupo. Então, igual eu tinha dito para vocês, o reino protista ele é formado pelos protozoários e as algas, tá? Então, os protozoários, seres unicelulares, então cada um desse aqui é um protozoário, contém uma célula só, né? E aqui nós temos as algas. As algas elas podem ser unicelulares e elas podem ser multicelulares. Bom, acabei de falar para vocês que essas algas, elas são os representantes, né? O grupo protista, o reino protista, são representados por protozoários e algas. O tipo de nutrição desses organismos, os protozoários, pessoal, todos são heterotróficos. Eles não conseguem produzir o seu próprio alimento. Já as algas, elas são autotróficas. Elas conseguem produzir o seu próprio alimento, né? Realizam fotossíntese e produzem o seu próprio alimento, né? A sua própria glicose, o seu próprio oxigênio. No caso, a quantidade de células, existem organismos unicelulares e multicelulares, no caso das algas, né? Aqui, ó, unicelulares, eu acabei de dizer, e tem multicelulares. E os protozoários são somente unicelulares, heterotróficos e unicelulares, tá? E o tipo de célula desses dois representantes aí são eucarióticas, são aquelas células eucariontes, são aquelas células mais complexas. Com uma diferença, pessoal. Os protozoários possuem célula eucariótica animal e as algas possuem células eucarióticas vegetal, tá? São células eucarióticas, mas um tem animal e a outra tem vegetal. Tá, os protozoários, pessoal, eles possuem 4 grupos, tá? 4 grupos de protozoários. O primeiro que eu vou falar para vocês são os ameboides, né? Onde estão as amebas. São organismos que são bem moles, né? Não tem estruturas que firmam a célula, né? Ela, inclusive, tem aquele brinquedinho chamado amoeba. Não sei se vocês já ouviram falar, as crianças fazem bastante também, né? A amoeba, ele é um brinquedo que ele é comparado com a ameba, por causa que a ameba tem essa característica gelatinosa, né? Ela não tem uma estrutura, a estrutura de movimentação dela é o próprio organismo que ela contrai e joga ele para frente. Ela não tem um flagelo para poder ajudar na locomoção, não tem um cílio para poder ajudar na locomoção, simplesmente que ela tem que contrair o organismo dela, impulsionar e jogar para frente, né? Então esses são o grupo dos ameboides. Os ciliados, nós temos o caso aí do paramécio. Paramécio, gente, é um protozoário de vida livre. O que significa? Não são parasitas. Porque tem vários protozoários que causam doenças, né? Que nós vamos ver mais adiante. Mas o paramécio, ele vive na água. Ele é um organismo que não parasita nenhum vertebrado, nem invertebrado. Ele se alimenta de folhas ou animais em decomposição, né? Eles são organismos que não causam nenhum prejuízo. Na verdade, ele vai trazer benefícios, porque ele ajuda no processo de digestão, de decomposição, desculpa. E aí, gente, eles se movimentam de que forma? Através de cílios, né? Pequenas estruturas ao redor, vocês podem olhar aqui na imagem, pequenos cílios ao redor, que conforme a movimentação faz com que esse organismo se movimente aí no ambiente onde ele está presente, tá bom?
O próximo, nós temos os flagelados, né, que tem um flagelo, como se fosse uma cauda, que conforme a movimentação desse flagelo, né, o organismo se movimenta. Então, existem aí os flagelados. Nós temos aqui o Trypanosoma cruzi, é um dos exemplos de protozoário flagelado. Mas nós também temos a giardíase, né, a Giardia lambia, que ela tem também esses flagelos. Então, existem protozoários dos grupos dos flagelados que se movimentam através da contração aí de seus flagelos, né? E os esporozoários, que aqui nós temos o Plasmodium, que é o protozoário aí causador da malária, tá, gente? É um protozoário, tá? Um protozoário. O protozoário causador da malária, chamado Plasmodium. Ele é do grupo esporozoário, que significa que ele não tem uma estrutura capaz para movimentação, né? Então, ele acaba sendo levado pelo sangue, onde ele está presente, pela água, onde ele está presente, né? Às vezes ele tenta fazer um determinado tipo de movimentação, mas não é suficiente para ele se locomover. Ele acaba se utilizando do meio onde ele está para ele poder se movimentar, tá? E aí, vou falar aqui um pouquinho de algumas doenças causadas por protozoário. Na verdade, eu vou citar e eu vou estar falando de 4 principais, né? Que é a malária, leishmaniose, né? A doença de Chagas e tem uma outra que está faltando aqui, que é a amebíase, que são doenças que tem mais na nossa região, tá, gente? Mas também tem a tricomoníase, que é uma doença sexualmente transmissível. Tem a toxoplasmose, que é uma doença transmitida por gato e cachorro, né, pelas fezes, que pode levar a pessoa à cegueira. E tem a giardíase, que é um parasita do intestino do ser humano, tá? Mas nós vamos falar somente sobre essas 4 que eu tinha citado anteriormente. Primeiro, doença de Chagas. A doença de Chagas ela é causada, pessoal, por um protozoário, né, flagelado. Então, isso aqui é uma micrografia, isso aqui é uma foto de um microscópio mostrando um protozoário no sangue, né? Tá aqui ele, ó. Ele se chama, o nome científico dele se chama Trypanosoma cruzi, tá? Cruzi é em homenagem, né, ao pesquisador que descobriu esse protozoário, né? Mas aí, gente, esse protozoário, como é que ele entra em contato com o nosso sangue? Através de um vetor, de um barbeiro. Ele é conhecido como barbeiro. Por quê? Porque normalmente esse inseto ele suga sangue da região do rosto da pessoa. Ele tem hábitos noturnos, tá? Então ele sai para poder se alimentar durante a noite. São insetos hematófagos. O que isso significa? Se alimentam de sangue, tanto o macho quanto a fêmea. E ele não transmite o protozoário pela picada, não é pela saliva, como é o mosquito da dengue, como é o mosquito da malária, como é o mosquito da leishmaniose. Esses são pelas fezes. E como é que isso acontece, pessoal? Já vou dizer para vocês. Então, o inseto transmissor, o vetor, o inseto que leva esse protozoário chama-se Triatoma infestam, tem o Rhodnus robustus, né? A nossa região é esse aqui de baixo, ó. Tá vendo que eles têm várias fases, né? Eles passam por várias trocas de equidise, né? Então, desde pequenininho até o adulto, ele vai trocando as equidises deles. Vocês podem ver que essas aqui embaixo, ó, eles não têm asas ainda, né? Até o estágio final aqui, né? Então, ele passa por um processo de transformação até chegar ao estágio final. Então, esse aqui é da nossa região. Então, se vocês viram algo parecido com esse aqui, ele chama-se Rhodnus robustus, está presente mais na região amazônica. Esse aqui, que é o Triatoma infesta, a gente vai encontrar ele mais na região nordeste do país, né? Então, como eu estava dizendo para vocês, ele tem hábitos noturnos, ele sai para se alimentar durante a noite, ele pega a pessoa dormindo, né? Então ele vai na cama da pessoa e suga o sangue. Quando ele injeta o aparelho bucal na região do rosto, então igual eu tinha dito para vocês, né? Popularmente ele é conhecido como barbeiro, porque a região que ele mais se alimenta é a região do rosto.
Então, quando ele introduz o aparelho bucal no rosto da pessoa, ele libera na saliva, pessoal, uma substância que anestesia. A pessoa não sente nada, então vai enchendo ali a barriguinha dele, né? Vai sugando o sangue e vai enchendo e a pessoa não está sentindo nada. Só que quando ele tira o aparelho bucal, quando ele está cheio, né? Ele está satisfeito, que ele tira o aparelho bucal, vem uma coceira, um ardor. E a pessoa, involuntariamente, dormindo, ela vai fazer o quê? Ela vai coçar em cima daquele buraquinho que o inseto acabou de fazer na pele. E se nas fezes estiver o protozoário, vai ser jogado para dentro da nossa corrente sanguínea, através da gente mesmo fazendo esse movimento de coçar. Ou às vezes a pessoa passa a mão nas fezes e coça o olho, né, ou passa na boca e vai se contaminar também. Gente, nem todo protozoário, nem todo barbeiro, desculpa, ele tem esse protozoário no organismo. Ele vai contrair esse protozoário se ele se alimentar de determinados tipos de animais silvestres, de sangue, né, de determinados tipos de animais silvestres, como preguiça, macaco, alguns tipos de aves, né, até tatu, né, o tatu ele também pode ter esse protozoário, né, gambá. Então, alguns animais silvestres que têm esse protozoário, e aí o barbeiro, quando suga o sangue desses animais, se contamina e às vezes quando vai sugar o nosso sangue acaba contaminando nós seres humanos, tá? Então existe aí mais de 300 espécies, né, que acabam transmitindo esse protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Aqui tem um exemplo, pessoal, de uma mulher que provavelmente passou a mão em cima das fezes, porque o protozoário está nas fezes, e passou no olho, coçou o olho, né? Olha essa região aqui onde o barbeiro, né, sugou o sangue. Depois da contaminação, gente, isso não é sempre, tá? Alguns casos, o barbeiro suga o sangue da pessoa e não apresenta nenhum sintoma, tá? Não vai apresentar nenhum sintoma, nenhuma manchinha, nem um inchaço, nada. Isso são chamados de assintomáticos, pessoas assintomáticas, assim como acontece aí com algumas doenças virais, bacterianas, né? Também pode acontecer com esse protozoário, né? O protozoário, ele entra em contato com o organismo da pessoa, a pessoa não sente nada. Outra forma de contaminação também, pessoal, é através do açaí, principalmente na região norte. Por quê? Porque esse protozoário, esse inseto, desculpa, ele tem a sua casa em palmáceas, em palmeiras, né? Qualquer tipo de palmeira, seja o buriti, o bacuri, o coco da Bahia, o açaí, qualquer tipo de palmácea. Eles vivem entre aquelas capas que é chamado bráctea, que é aquela estrutura que abraça o caule da palmácea, né? E depois sai aquela folha. Então, tem aquela estrutura que abraça ali o caule, que dali é chamado bráctea. Ele fica entre meio aquelas brácteas ali. E aí eu tinha dito para vocês, né? Quando os animais, gambá, aves, vêm naquela região ali, eles saem durante a noite, sugam o sangue desses animais e acabam se contaminando. Tá bom. Então, o protozoário, né? Entrou, caiu na nossa corrente sanguínea. Esses protozoários, pessoal, eles vão se alojar, né? Eles vão se alojar em alguns órgãos do nosso organismo. Pode ser o fígado, pode ser o intestino, pode ser o coração e pode ser o esôfago. São órgãos que o protozoário começa a fazer furos, perfurar, né? Perfuram a musculatura desses órgãos. Porque naqueles órgãos ali, eles vão usar aquela região para poder se reproduzir, para poder formar novos protozoários no nosso sangue. E aí eles acabam perfurando esses órgãos, eles não têm capacidade, né, principalmente coração, esôfago, estômago, intestino, não tem capacidade de regeneração. E o órgão fica todo rendado, todo perfurado. Aí chega um momento, né, em que causa aí insuficiência do órgão. Então, se for no intestino, conforme o local, pode retirar a parte do intestino.
o esôfago, o estômago também pode ser retirado, né? Alguns órgãos eles podem ser, agora o coração somente transplante mesmo, né? E aí se a pessoa não consegue fazer um transplante, aí fica difícil. No nosso município mesmo, existem pessoas com essa chamada doença de Chagas no intestino, existem pessoas com doença de Chagas no coração, né? O nosso município tem pessoas com essas doenças que contraíram, né? Normalmente contraíram na região norte ou nordeste ou sudeste, né? E aí, como eu tinha dito para vocês, existem a fase aguda e a fase crônica. A fase aguda é aquela que a gente se contamina. Vai apresentar febre, vai apresentar inchaços nos linfônodos, que são órgãos que nós temos aqui nessa região no pescoço, né? Inchaços do fígado. Então, são alguns sintomas da fase aguda que nem todas as pessoas apresentam, né? Muitas pessoas nem sabem que tem essa doença, pessoal. E a fase crônica, ela vai levar de 15 a 20 anos, que é quando o órgão já começa a falhar. É quando o órgão está totalmente perfurado e muitas vezes não tem solução mais, né? Então, a fase crônica é aquela em que o órgão já está, né, numa situação complicada. Aqui nós temos um barbeiro, né? Tá vendo que ele está cheio de sangue? Então, ele vai sugando o sangue da pessoa e vai defecando. Enquanto ele está sugando, né, ele vai defecando para abrir espaço para chegar mais sangue para ele, né? Para ele armazenar mais sangue. E aí, depois que ele tira o aparelho bucal, né, como eu já tinha dito, aí dá aquela coceirinha, involuntariamente a pessoa dormindo, acaba coçando, espalhando por cima daquele buraquinho que ele fez ali para poder sugar o sangue, os protozoários que acabam contaminando o nosso organismo. Então, as medidas de prevenção, a primeira delas, pessoal, é evitar que fique perto das casas palmeiras, palmáceas, né? E eu já encontrei aqui muitas vezes na área, porque a gente às vezes deixa a lâmpada ligada, a lâmpada, como vocês sabem, atrai inseto. Então eu já encontrei aqui, essa semana mesmo passada, eu vi um barbeirinho ali e acabei coletando ele, né? Então de vez em quando aparece um barbeiro, significa que ele está contaminado? Pode ser que sim, pode ser que não. É só mesmo analisando as fezes dele para saber se ele está contaminado ou não, né? Então, evitar o plantio de palmeiras, de palmáceas perto das casas, evitar deixar a lâmpada ligada, né? Usar aí, algum tipo de proteção, né, na cama, né? Tipo como se fosse aquele cortinado de filó, né? O pessoal fala. Que é o chamado mosquiteiro, que alguns conhecem como mosquiteiro, também ajuda a evitar o contato do barbeiro com a pessoa, né? O uso de inseticida nas casas, porque essas casas que vocês têm aqui, vocês estão vendo aqui, elas têm muito na região nordeste, né? Então o barbeiro ele acaba entrando entre essas frestas que existem aqui na casa e ficando se alojando ali e à noite sai para poder sugar o sangue, né? Então a prevenção, né, é evitar o contato com as fezes do barbeiro. Como é que se evita? Evita, né, primeiro detetizando um local. Se você achou um barbeiro, detetize o local, né, trocar essas casas de barro, né, por casas de alvenaria rebocada, que não adianta nada você construir uma casa de alvenaria e ela não for rebocada. Os barbeiros continuam entrando ali entre os tijolos ali e ficando naquela região e saindo para se alimentar durante a noite. E aí nós temos o caso, né, de evitar ter palmáceas perto de casa, né, evitar deixar a lâmpada ligada durante a noite para evitar o contato do barbeiro, tá bom, pessoal? Tem uma outra doença chamada amebíase. Ela é causada pela ameba. O nome científico da ameba é Entamoeba stolítica. É o nome científico. Entamoeba stolítica é o nome do protozoário, né, causador da amebíase. É o nome da ameba. Então, muitas pessoas confundem como um verme. Não é verme. É um parasita do intestino humano. É um protozoário parasita do intestino humano. O que acontece, pessoal?
Normalmente a pessoa que tem ameba, a ameba vai se multiplicando, e a cada 20 dias ela está tão contaminada, tem tantas ameba no intestino da pessoa, que a própria ameba ela provoca uma diarreia na pessoa a cada 20 dias. Lembrando, nem todas as pessoas apresentam sintomas. E aí dá aquela diarreia, uma diarreia sanguinolenta ou contém um muco, né? As pessoas sentem muito dores abdominais, né? Contém essa diarreia a cada 20 dias. O que acontece? Como é que a pessoa se contamina? Tem um vetor? Tem um inseto que transmite isso pra gente? Não. É através de água ou alimentos contaminados. Porque a gente sabe que existem muitas pessoas ainda que não têm uma fossa séptica, não têm um tratamento de esgoto adequado, né? Defeca no solo ou defeca em um banheiro que é próximo de um local onde ele coleta a água, então acaba não fazendo muito sentido, né? Então, a ameba, gente, quando a pessoa está muito contaminada, tem muito protozoário no organismo, ela pode perfurar a parede do intestino, cair na corrente sanguínea e se instalar no nosso cérebro ou em outros órgãos, né, provocando hemorragia e morte. Então, por isso que tem que se lavar muito bem os alimentos, né, ferver ou filtrar a água. Então, tem que se tomar esses cuidados, né? Então, qual é o modo de contaminação? Tomando água e comendo alimentos contaminados com protozoários, né? Os sintomas que a pessoa sente: dores abdominais, diarreias sanguinolentas ou acompanhada de um muco, né? A cada 20 dias, né? Pode também provocar aí, né, igual eu disse para vocês, ela pode provocar uma ruptura do intestino, cair na corrente sanguínea e se instalar no cérebro ou no coração, né, e provocar hemorragias. Isso pode levar a pessoa à morte. Existe tratamento? Existe tratamento. Assim como a doença de Chagas, existe tratamento no início, tá, gente? Tem medicações específicas para combater o protozoário que causa a doença de Chagas e tem medicações, né, específica também para matar esse protozoário. Lembrando, não é um verme, é um protozoário parasita do intestino. O verme também é parasita do intestino, né? Mas nesse caso aqui é um outro organismo, é um protozoário. Então tem uma medicação que a pessoa toma e que acaba eliminando esse tipo de parasita. Lembrando que a gente pode identificar isso através do exame de fezes, né? Assim como identifica alguns vermes, identifica giardia, identifica ameba através do exame de fezes também. No caso da doença de Chagas, o protozoário lá chamado Trypanosoma cruzi também pode ser identificado através de uma análise do sangue, tá, gente? E no caso aqui da ameba, que é a entamoeba histolítica, pode ser analisado através da análise aí, né? Pode ser descoberto através da análise aí das